A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão a nos ouvir pela internet, a você que é crente, a você que também não é crente, e a você que é estudante de teologia, a você que gosta de estudar, pesquisar mais a respeito de Deus, a respeito da Bíblia. Este vídeo que eu faço agora é especificamente para você. Vamos tratar um pouco sobre o livro de Ruth, um dos livros que pertence à classe dos livros históricos. E quando falamos dos livros históricos, estamos a falar dos livros que começam em Josué e terminam em Esther. Esses 12 livros são os livros que compõem a história toda de Israel. E a gente sabe que, se não sabia e saiba agora, que nesse intervalo Israel teve mais ou menos uma história há aproximadamente de mil anos. E neste 1000 anos, Israel, durante a sua história, ele teve 7 períodos e também Israel teve 3 tipos de governo ou 3 tipos de governação. E o primeiro período que Israel teve nestes 1000 anos de história é denominado o período da conquista. Que período é esse? O período da conquista é o período que, após a morte de Moisés, Josué, seu servo, se torna então o novo líder da nação de Israel. E Josué teve a missão de conquistar a terra que Deus prometera a Abraão, a terra que emana leite e mel. Por isso que, lendo Josué, nós vamos perceber, vamos ver Israel em constantes guerras, em constantes lutas, em constantes guerras, em constantes lutas, a fim de que pegue a posse da promessa que Deus fizera a Abraão. E o segundo período é o período dos juízes, que duram aproximadamente 300 anos. Este período de juízes foi um período que é considerado pelos historiadores judeus, historiadores da história dos hebreus, é considerado como o período mais negro da história de Israel. Como assim período mais negro? Período mais negro porque no período dos juízes, na fase dos juízes, era um período que Israel tinha muitos conflitos tribais. Israel não tinha um líder, de modo que nós vamos ver que em juízes, os que viviam naquela época, eles faziam conforme era a sua própria vontade, ou seja, já não obedeciam mais os princípios bases da fé judaica. Isso significa um desvio. E o terceiro período é o período da monarquia unida. O que quer dizer monarquia unida? Monarquia unida é a fase em que Israel passa a ser governada por um rei. E os primeiros 3 reis, estamos a falar de Saul, estamos a falar de Davi, estamos a falar do rei Salomão. Por que monarquia unida? Monarquia unida porque Israel, nesse momento, ela estava completa, com todas as tribos juntas. Mas depois a gente sabe que Israel é dividido, e daí que vem o 4º período, que é da monarquia dividida. Por que a monarquia dividida? Nós sabemos que através dos pecados de Salomão, Deus permite que Israel é dividido em pedaços. Mas por amor a Davi, Deus promete a Salomão que não iria
dividir Israel na sua presença, mas que iria fazê-lo na presença do seu filho, que veio a ser rei, Roboão. E a gente sabe que Israel foi dividido em Israel Norte e Israel Sul. A gente sabe que o reino do Sul era as 10 tribos e a sua capital Samaria, e o reino do Norte, a sua capital Judá, mas que eu gosto de dizer Jerusalém, que era a mais famosa. E daí vem o reino solitário. Como assim reino solitário? Os irmãos sabem que quando Israel é atingido por nações estranhas, como havia uma certa divisão, o reino que foi levado primeiro cativo é o reino do sul, que tem como capital Samaria, que foi levado pela Síria. E a gente sabe que nesse momento que o reino do sul foi levado por Samaria, ou seja, o reino do sul foi levado pelo exército da Síria, o reino do norte, que é Judá, que tem por capital Judá, Jerusalém, ficou ainda por 100 anos devido ao rei que permaneceu nos caminhos de Deus e nos caminhos do Senhor. E por essa razão, Judá ficou ainda 100 anos. E esse período que Judá ficou 100 anos é um período em que Judá estava sozinho, porque o reino do sul não estava presente. Então, esse momento é considerado como o reino solitário, porque estava sozinho. E depois desse período, ou desta fase, vem a fase do cativeiro. Felizmente ou infelizmente, 100 anos depois do Reino do Sul ir para a Síria, então o Reino do Norte, Judá, que tem por capital Judá ou Jerusalém, é deportado pelo exército da Babilônia. Estamos aqui a falar pelo rei Nabopolassar, que foi o pai do rei que o sucedeu depois, o rei Nabucodonosor, o rei mais famoso da Babilônia. Então Judá foi deportado para Babilônia e este fez então o período do cativeiro. E depois do período do cativeiro vem então o sétimo período, que é o período pós-cativeiro. Este período pós-cativeiro, que é marcado pelo regresso de Zorobabel, marcado pelo regresso de Esdras no primeiro grupo, e que depois vem o segundo grupo, Neemias e outros, e que no primeiro grupo reconstruíram as muralhas e reconstruíram o templo no primeiro grupo, e no segundo grupo fizeram a reconstrução do templo. E nesses mil anos de história de Israel, nós vamos ver que Israel teve 3 tipos de governação. Quais são esses 3 tipos? O primeiro tipo de governação era o período da teocracia. O que é o período da teocracia? O período da teocracia é o período que muitos teólogos dizem que Deus liderou a nação de Israel. Mas eu prefiro dizer que no período da teocracia, Deus lidera a nação de Israel através de um homem. Este homem poderia ser profeta, esse homem poderia ser juiz, esse homem poderia ser um sacerdote, esse homem poderia ser um sumo sacerdote. Nestes exemplos, vou dar o exemplo de Moisés. Vou dar o exemplo mais de Josué. Vou dar exemplo também do sumo sacerdote Eli. E também vou dar o exemplo do profeta Samuel. Nesse período, Deus governa a nação de Israel através de um homem. E que alguns teólogos preferem dizer que Deus governa diretamente a nação de Israel.
E o segundo tipo de governação é a monarquia. Monarquia é o governo em que o líder é um rei. E é marcado por rei Saul, o rei Davi, marcado pelo rei Salomão. São os três reis que marcam o período da monarquia. Não que seriam os únicos reis. Haviam outros reis, mas estes três é que marcavam este período. E estes livros históricos, os livros que começam em Josué e vão até Esther, eles têm três temas principais. Ou seja, existem três assuntos principais que se abordam em torno destes livros históricos. Um deles é aliança. Os irmãos sabem que Deus trabalha com alianças. Estamos a falar aliança edênica, aliança abraâmica e noética, e entre outras alianças. Mas dentre todas essas alianças, a aliança em questão, a aliança com maior relevância, a aliança que muito se fala, é a aliança abraâmica, porque é dali onde vem a promessa central que depois é abrangente ao mundo todo. Não de que as outras alianças anteriores não tivessem uma promessa, mas é que a aliança abraâmica, as promessas da aliança abraâmicas, elas têm um maior impacto, elas têm um melhor impacto. Isso por quê? Porque em Abraão, Deus promete claramente que Deus iria dar a Abraão uma nação, Deus ia dar a Abraão um rei, Deus ia dar a Abraão as nações. E estas são as três promessas muito fortes dentro da aliança de Abraão. E muitos teólogos defendem que na aliança abrâmica existe uma aliança incondicional. E nós também vimos que existem algumas razões de nós estudarmos esses livros históricos. E muitos às vezes dizem, mas por que razão? Por que eu tenho que estudar livros históricos? Será que existe alguma importância? Será que existe algum benefício? Será que existe alguma vantagem? Olha, deixa-lhe dizer que é muito importante estudar livros históricos. Existe uma enorme importância. Primeiro, nós vamos ver que a partir da segunda carta que Paulo escreve ao nosso irmão Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo diz assim: porque toda escritura é divinamente inspirada. Preste atenção. De que escritura Paulo estava a retratar? De que escritura Paulo estava a falar? Na época em que Paulo escreveu a carta a Timóteo, é importante ressaltar que o Novo Testamento ainda não estava feito, ainda não estava concluído. E então, de que escritura Paulo está a dizer? É inspirada por Deus. É lógico que Paulo está a dizer dos livros do Antigo Testamento. Estamos a falar a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Estamos a falar dos livros históricos, que são 12 que estamos a tratar agora. Estamos a falar dos 5 livros poéticos e estamos a falar dos 17 livros proféticos. Esses livros, a composição delas, é que Paulo está a dizer que toda escritura é divinamente inspirada. Ou seja, o Novo Testamento, os livros históricos, eles são divinamente inspirados. Por essa razão, nós temos que estudar estes livros históricos, porque contém nelas a palavra do eterno e poderoso Deus. A segunda razão de nós termos estudado o livro histórico, ou de nós estudarmos o livro histórico, é que nos livros do Antigo Testamento nós encontramos todo o conselho de Deus. Só para dar um exemplo aos irmãos, Salmos de número 1. Salmos de número 1, ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso é um conselho de Deus. Isso é um conselho, é indiscutível. E então, por essa razão, nos livros históricos, nos livros do Antigo Testamento, nós
vamos encontrar muitos conselhos úteis para a nossa vida cristã. Então eu convido você a ler mais, a meditar mais os livros históricos. Mas, porém, tem sempre um cuidado a respeito da alegorização, porque muita gente nos livros históricos tem a mania de alegorizar a coisa. Então tem que ter sempre esse cuidado, porque nem tudo que está no Antigo Testamento é alegorizado. Existem coisas que são factos reais que aconteceram, existem narrativas reais que não precisamos alegorizar. Nós temos de ler, nós temos que estudar, nós temos que interpretar, tal e qual como eles foram escritos. Não precisamos de alegorizar. Mas existem aquelas questões específicas que nós vamos ter que alegorizar. E é normal. Salmos, muitas das vezes, Eclesiastes, Provérbios, e também alguns livros proféticos, e não só, Juízes também, vai ter algumas questões que podemos usar o método alegórico, mas isso como uma ferramenta de hermenêutica. Não vamos alegorizar tudo que está no Antigo Testamento. Porém, a terceira razão que nós vamos encontrar para nós estudarmos livros históricos é que a igreja primitiva estabeleceu o Antigo Testamento como um padrão para nos orientar e nos instruir. E a gente sabe que, de fato, o Novo Testamento nos orienta e nos instrui. Como? Olhando para o Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento nos orienta e nos instrui. Olhando para o Antigo Testamento, nós vamos ter a oportunidade de ver os erros de Israel e, consequentemente, não cometermos os mesmos erros. Isso significa dizer que vamos reter de Israel o quê? Orientação e instrução. A outra razão de nós estudarmos os livros do Antigo Testamento é que nesses livros revela o plano de Deus e como está sendo executado. Gênesis capítulo 12, nos seus versículos 1 e 2, nós vamos encontrar Deus a chamar Abraão. Relembrar que quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei, Deus tinha na sua mente um plano. E qual seria esse plano? Este plano era a redenção ou a salvação do mundo. Isso é indiscutível. E nós sabemos que Deus prometeu a Abraão uma nação, que essa nação é Israel. Deus prometeu a Abraão um rei, este rei é Cristo. Deus prometeu a Abraão as nações, e essas nações é tipificada pela igreja. Então, no plano de Deus estava a redenção da humanidade, quando Deus chamou Abraão. E a outra razão de nós termos que estudar os livros do Antigo Testamento é que o livro do Antigo Testamento nos oferece um quadro amplo para compreender as Escrituras. Existem muitas coisas, muitos textos que, para nós termos compreensão, que estão no Novo Testamento, nós temos que compreender o Antigo Testamento, ou temos que ler o Antigo Testamento. Há inúmeras, e só vou dar um exemplo. Por exemplo, o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João, que fala sobre o bom pastor, quando Cristo afirma categoricamente que ele é o bom pastor. Para nós perceber melhor por que Jesus se afirma como bom pastor, nós temos que ler Ezequiel 34. É indiscutível. Se nós não lermos Ezequiel 34, é difícil, vai ser quase impossível nós percebermos ao todo a parábola do bom pastor. E estas são as razões pelas quais nós temos que estudar os livros do Antigo Testamento. E a outra coisa boa, especificamente no livro de Ruth, é que Ruth tem um pano de fundo. Qual é o pano de fundo do Ruth? Nós vamos ver que Ruth pertencia a uma nação
moabita. E esta mesma nação moabita era uma nação proibida de fazer parte da nação de Israel. Deuteronômios 23, capítulo 3, vamos encontrar essa verdade. O outro pano de fundo do livro de Ruth é que estes acontecimentos registrados no livro de Ruth aconteceram nos dias dos juízes. O próprio livro de Ruth, no seu capítulo 1, versículo 1, vai mostrar essa verdade. O outro pano de fundo que acontece em torno do livro de Ruth também, falta de um poder central, ou seja, enquanto se desenrola as histórias em Ruth, vamos ver que Israel não tinha um único líder que comandava tudo e todos. E também vamos ver que havia muitas derrotas por parte de Israel. Sempre que Israel tivesse que sair para uma batalha, Israel perdia sempre. Isso marcou a fase dos juízes. Isso porque Israel pecava muito. Israel se desviava muito dos caminhos de Deus. E logicamente, quando Israel se pecava e se desviava, Deus o abandonava. Deus não estava com ele. E por isso, muitas das vezes, Deus levava Israel cativo. Isso para mostrar que era a justiça de Deus sobre o seu povo. E também nós vamos ver Noemi perde seu marido, perde os seus 2 filhos. E também nós vamos ver que nesse livro, para a nossa alegria, houve um remidor. Este remidor que vai girar em torno da lei do liverato. E isso aqui a gente vai perceber bem melhor quando nós desenrolarmos o livro de Ruth. Se o irmão pertencer, irmão, dar um clique, fazer a subscrição no nosso canal, obviamente que o irmão vai receber o próximo vídeo que estaremos fazendo, um desenvolver ou desenrolar do livro de Ruth, que vai abençoar muito a tua vida. E o livro de Ruth tem também alguns propósitos. Dentre eles, o primeiro propósito do livro de Ruth é mostrar o valor histórico dessa história. Essa história tem um grande valor histórico, é de muito valor essa história escondida no livro de Ruth. O outro propósito do livro de Ruth é da inclusão de uma gentia à nação de Israel. É evidente que isso faz parte do propósito deste livro, mostrar a inclusão de uma gentia à nação de Israel. E outro propósito do livro de Ruth é o apelo à continuidade à lei do liverato. Ou seja, a lei do liverato é uma lei que, dada por Deus a Moisés, em Levítico, nós também encontramos isso bem detalhado. E no livro da Ruth nós vamos desenrolar bem o que é então a lei do liverato. E o outro propósito do livro de Ruth é combater o exclusivismo, ou seja, Israel tinha a mania de excluir nações estranhas da sua, mas mostramos aqui que para pessoas que têm fé no mesmo Deus de Israel, não podem ser excluídas. Por essa razão, um dos objetivos, ou um dos propósitos deste livro é combater o exclusivismo. E o último propósito do livro de Ruth é mostrar a providência de Deus para todos, ou seja, Deus providencia para todos. O amor de Deus é para todos. Por isso é que Deus escreveu em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por causa do pecado de toda a humanidade. Isso é providência geral. E vamos encontrar no livro de Ruth que também, relativamente à sua canonicidade, nós vamos perceber que os judeus usavam o livro de Ruth nas suas festividades. Estamos a falar especificamente da festa de colheita, ou famosa festa da Páscoa. E Israel usava muito esse livro. Inclusive, o historiador Joséfo também faz questão de atestar o livro de Ruth como um texto exatamente que poderia pertencer ao cânon bíblico. E também temos um dos pais da igreja, Jerônimo, ele também atesta de facto a canonicidade do livro de Ruth. Quer dizer que não existe discussões relativamente ao livro de Ruth. E nós temos também, existe a teologia do livro, é evidente. Uma das teologias do livro de Ruth é o plano de Deus em ação,
contando com Ruth, claro, porque os irmãos vão ver que Deus promete a Abraão um rei. Os irmãos vão perceber que Ruth faz exatamente a linhagem de onde vem o rei. Vem Davi, e que de Davi que vem o Cristo, porque Cristo é o rei que Deus prometera a Abraão. E também vamos encontrar a inclusão das nações no plano de Deus. E vamos encontrar também o amor de Deus para todas as nações. Vamos encontrar também a demonstração da fé e a obediência como um requisito para entrar no reino de Deus. E o valor literário do livro de Ruth? O valor literário do livro de Ruth é que existem textos narrativos, e esses textos narrativos embelezados ou apimentado por uma história de muito drama, apimentado por uma história de... Além de drama, também tem romance, e convido você que gosta de romance a ler Ruth, a história de Noemi e Ruth, a história de Ruth e Boaz. Ali é um romance muito poderoso em Cristo Jesus. E também nós vamos aproveitar e dar aqui os significados dos nomes, ou seja, dos personagens que aparecem. Em Ruth, Elimeleque significa Deus é rei. Noemi significa agradável. Ruth significa amiga ou companheira. E não se esqueça, subscreve-se no nosso canal, dá o teu link, comente como o ajudamos, como foi proveitoso esse vídeo, faça críticas, sugestões de novos vídeos, novos temas, e nós estaremos ao seu dispor, em nome do Senhor Jesus. E saudações aos irmãos, desejo uma ótima semana laboral em Cristo Jesus, e que os vossos ministérios, vossas vidas cristãs e vossas vidas profissionais, tudo vos vá bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para abençoar tua vida. Eterno e poderoso Pai das luzes, nós te exaltamos, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome. Abençoa ao que me ouve através da internet, que a tua mão poderosa, a tua providência divina continua e permaneça sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Paz e graça, meus irmãos, fiquem bem e não se esqueça, subscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um beijão a todos, Deus abençoe.